Teologia da Reforma Protestante. Vamos ao item 18 do nosso livro, a interpretação da Bíblia. A Igreja Católica defendia que o Papa era infalível na interpretação das Escrituras e que esta estava sujeita à sua interpretação, e defendia também que a Bíblia estava em pé de igualdade com a tradição. Lutero critica esta posição católica e defende a Bíblia como infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo e superior à tradição e ao Papa. Defende também que todo cristão pode ler a Bíblia e, com a ajuda do Espírito Santo, interpretá-la corretamente. Então, a Igreja Católica defendia que os membros, as ovelhas em geral, elas não deveriam ter a Bíblia na mão. Elas não deveriam tentar interpretar a Bíblia, porque, com certeza, interpretariam errado. Só a liderança católica poderia interpretar a Bíblia. E com isso eles tiraram essa oportunidade do povo de estar estudando as Escrituras Sagradas. E porque a Bíblia também, a maioria dos sermões eram feitos em latim. Então, um idioma que o povo não entendia. Diz até a história que aqueles vitrais feitos na Igreja Católica, eles contam história, né? As pessoas que entravam na missa viam, por exemplo, a história de Jesus nascendo, depois um outro vitral contando ele fugindo para o Egito, um outro vitral contando crianças sendo mortas, um outro vitral contando Herodes sendo morto, e o outro contando Jesus voltando para a região de Canaã, indo habitar na Galileia. Então, a Igreja Católica tinha essa prática. E os reformados, nesse ponto, pelo menos defenderam o correto, que todo cristão deveria ter a Bíblia na mão. Todo cristão poderia interpretar a Bíblia. E é interessante porque essa posição da Igreja Católica, que ela será oficializada mais tarde, mas aqui eles já defendiam que o Papa é infalível quando ele interpreta uma doutrina. Então eu fico pensando agora na irracionalidade, né? Por quê? Naquele momento, o Papa disse que o discurso de Lutero estava totalmente errado. E Lutero disse que o discurso do Papa estava totalmente errado, né? Ou seja, então aquele Papa, pela doutrina católica, ele tinha que estar certo. Ele não pode errar. Só que o Papa assinou há pouco tempo um acordo com as igrejas reformadas, reconhecendo que, na verdade, tudo aquilo que dividia agora une. Eles não enxergam mais nenhuma diferença entre a doutrina católica e a doutrina reformada. Então existe um problema aí. Se não existe diferença, se toda aquela divergência acabou, aquele Papa então errou quando ele disse que o Lutero era um herege, estava interpretando a Bíblia de maneira errada. Ok? Eles não deveriam, por questão de lógica, voltar atrás em doutrina nenhuma. Dessa maneira eles estão amarrados ao erro, porque qualquer doutrina errada que é defendida pela Igreja Católica, eles não podem mudar, porque se eles mudarem, eles reconhecem que os papas do passado erraram. E se os papas do passado erraram, é errada também a doutrina que diz que o Papa é infalível.